Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, ao Poli Ensina. Hoje eu vou trazer um conteúdo de qualidade para você. E para quem não me conhece, meu nome é Poliana Plutarco, eu sou enfermeira, sou consultora de sono infantil, sou enfermeira neonatal, consultora de sono infantil e também eu criei um método de orientação para mães ensinarem seus bebês a dormirem mais de 10 horas por noite, que é a mentoria Sono dos Sonhos. Então, hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, que é a gestante e as duas principais surpresas quando o bebê nasce. E agora eu queria interagir com o nosso público e perguntar: você está gestante? Você ainda não foi mãe? Ou você está gestante e já está, e já tem outro bebezinho? Vamos lá, vamos ver aqui se você está gestante ou se você já teve bebê, porque hoje, lógico, a aula ela não é só para gestantes, porque eu vou falar das duas surpresas, né, que a gestante tem quando o bebê nasce, mas eu também vou dar um conteúdo para que você possa, você que já teve seu bebê, para não ter, né, não ter tanta dificuldade, para que você possa saber algumas dicas que eu vou dar hoje. Oi, Anitta. Ah, tá gestante, né? Hoje a gente conversou pelo WhatsApp, não foi? Foi hoje? Acho que foi, né? Porque hoje eu falei com tantas mães, eu acho que pelo menos umas 40 passou hoje pela minha mão, né? Então, uns 40, né? Passaram pela minha mão. Então, gente, é super interessante aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram. É super interessante quando eu percebo que tem mães que às vezes têm receio de interagir. Vocês podem interagir, vocês podem perguntar à vontade, porque no final, quando eu termino aqui a explanação, eu consigo ainda responder algumas perguntas. Viu? Foi hoje, né, Anitta? Pronto. Oi, Císlia, tudo bom? Pronto, gente. Então, hoje eu vou falar sobre isso. Então, assim, a gestante e as principais surpresas. Então, assim, por mais que você faça cursos, por mais que você leia livros, que você seja da área da saúde, que vocês tenham amigos que tenham filhos, que já cuidou de irmãos, que já cuidou de sobrinhos, às vezes, né? Com certeza você vai se surpreender com o seu bebê, certo? Com certeza. Por quê? Porque, gente, o bebê ele é único. Bebês eles são únicos. Então você se surpreende com ele. Porque todas as vezes que nasce um bebê, nasce um indivíduo com toda uma carga genética, com um temperamento diferente, né? E aí você vai aprender a lidar com um bebezinho. E quando você nunca teve filho, né? Você vai perceber, óbvio, que não é tão fácil assim. E é isso que a gente vai conversar hoje. É isso que nós vamos fazer. Então, aqui no YouTube, eu fico olhando para cá, aqui para cima, e tudo que é no YouTube e no Instagram, para que assim eu possa ficar olhando para um e para outro. Então, com certeza, vocês vão sim ter surpresas, ter dificuldades em saber o que está acontecendo com o bebê. E com certeza é no dia a dia que você vai aprendendo, errando, acertando, tentando, testando várias coisas. Então, assim, quem já teve bebê, quem me diz a primeira surpresa que te deixou sem chão quando você se tornou mãe? A primeira surpresa que o seu bebê fez que lhe deixou sem chão. Quem é que pode dizer aqui? Me diga aí. Vamos interagir aqui no Face, aqui no YouTube, aqui no Instagram. Qual foi a surpresa que te deixou sem chão?
Às vezes, essa surpresa é logo lá na maternidade mesmo, certo? Mas me diga aí, digite aí qual foi a surpresa que te deixou sem chão. Aqui tem mãe que diz assim, ó. Aqui teve uma mãe que diz assim: olha, a surpresa que me deixou sem chão foi o bebê chorar. Eu fiquei sem chão porque eu não sabia o que fazer. Então, qual foi a sua surpresa? Se você quiser aí, digita aí para poder você ficar sabendo e ficar sabendo qual foi a surpresa que te deixou sem chão. Então, gente, aí tem mãe que diz assim: "Ah, Poliana, tem gestantes, né, que eu vou fazer, eu dou curso para gestantes, mas os cursos são do que ela comprar, de como ela pode otimizar o quarto do bebê, o que é que ela pode fazer no quarto para evitar que o quarto não fique funcional, certo? Eu também dou orientações assim, de posições, de pega, de tudo. Olha aí, doutora Carla Laprovitera tá aqui lá, Carla Laprovitera, né? Minha nutricionista, nutricionista de gestante, nutricionista de bebês. Não, ela faz um trabalho fantástico. Carla, eu vou até ressaltar um trabalho que você fez maravilhoso, que eu soube na semana passada, né? Que o doutor Edson Lucena, que é um dos melhores obstetras daqui de Fortaleza, falou, né, sobre você, que você, através da orientação nutricional de uma mãe, você conseguiu melhorar demais o percentil de crescimento ainda intraútero do bebê, né? Então foi muito massa, muito jóia. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Carlinha? E Carlinha também é minha paciente, né, de amamentação e tudo. Então, aqui a doutora Carla está dizendo que as cólicas foram, assim, aqui a coisa que mais a surpreendeu, né? Tá aqui, ó, a Nutri sofreu com as cólicas aqui do bebê, mesmo tendo se preparado bastante. Olha aí, viu? Olha aí, estão perguntando qual o seu contato, Carla. Ó, aqui é só você pegar aqui o nome dela, ó, Carla Laprovitera underline Nutri, tá certo? É só clicar aqui no nome dela que você vai conseguir o contato dela, tá bom? Então, gente, aqui a maior surpresa da doutora Carla foram as cólicas. Mas quem é que pode dizer outra surpresa? Outra, porque uma disse que era choro, a outra disse que era amamentação. Agora, eu fiz uma pesquisa, certo? E eu fiz essa pesquisa há alguns dias lá no Instagram. Aqui o pessoal do Face também, né, que entrou na pesquisa. Qual era o principal motivo, qual foi a principal surpresa, aliás, da maternidade para você? Sabe o que foi que me disseram? O sono. O sono, gente. Por quê? Porque o bebê, ele não dorme. Porque meu bebê não dorme. Poliana, eu estou há um ano sem dormir. Poliana, eu estou acabada, eu estou exausta, eu estou destruída. Eu acabei de receber uma mensagem de uma mãe que deu vontade de chorar, certo? Porque ela disse que não sabe mais o que é que faça. Não sabe, porque ela está exausta, exausta, exausta. Então, é muito difícil. E o sono realmente, ele é a maior, assim, ele ganha disparado de todos os outros problemas relacionados à maternidade, certo? Olha aqui, simplesmente a doutora Carila Cara, Carascosa me indicou você. Ah, muito obrigada, que joia! Lene, né? É Lene, né? Joia. Oi, Laura, tudo bom? Pronto. Então, gente, o problema maior de todas
as mães que eu fiz essa pesquisa foi o sono. Então, assim, é muito difícil, certo? É muito difícil a maternidade. Por quê? Porque é uma caixinha de surpresa. Aí tem mãe que eu vou atender, gestante, né? Que eu vou atender e diz assim: Ah, Poliana, eu tô achando que é tranquilo. Eu acho que o que tá mais me deixando assim ansiosa é o parto, porque eu tô me preparando para um parto normal, eu tô fazendo tudo que eu posso para ter um bebê de parto vaginal. E nem sempre, né? A gente sabe, eu sempre oriento que não é ali, não é porque você está se preparando que você vai colocar na sua cabeça que você vai ter um parto vaginal. Não. Por quê? Porque podem vir surpresas, né? O bebê pode apresentar um baixo ganho de peso, ou como a doutora Carla resolveu ali o problema dessa mãe, né? Através de uma dieta, uma orientação nutricional. E aí o bebê pode ter circular de cordão, pode entrar em sofrimento fetal, e a cesárea vai ser indicada. Então, não vá com essa cabecinha de que você vai ter um parto vaginal. Só na hora a gente vai saber disso, não é? Mas o preparo para o parto, às vezes, toma conta da sua gestação inteira. E aí a amamentação, a gente esquece, o sono também. Então, a grande maioria das mães que eu atendo, elas dizem que não imaginavam que iria ser tão difícil. Será, você que já teve bebê, será que você sentiu essa dificuldade quando o seu bebê nasceu? A dificuldade de cuidar do bebê, a dificuldade de identificar o choro do bebê, o que é, por que que ele está chorando, o que é que eu posso fazer para o meu bebê parar de chorar, o que é que eu posso fazer para o meu bebê conseguir dormir um pouco, porque ele passa a noite inteira chorando. E às vezes eu acho que ele está com fome, mas quando eu boto no peito ele adormece, então não sei se ele está com fome ou se ele quer dormir mamando. Então são muitas dúvidas que você enche a cabeça de dúvidas. E aí, fora que às vezes uma rede de apoio pode se tornar um peso a mais nas suas costas, porque às vezes a gente fica tentando agradar a um e a outro, tentando demonstrar que é uma boa mãe, tentando dizer assim, ai, olha, o bebê está chorando porque está com fome. Aí, mas não é possível, eu acabei de amamentar. Não, mas esse choro aí é de fome. Aí você vai, coloca o bebê para mamar de novo, sem achar que ele está precisando. Então, às vezes, a rede de apoio pode se tornar um peso. Então, você que faz parte de uma rede de apoio, tente também observar o bebê, tente ver quais são as necessidades do bebê, para que você não fique todo o tempo achando que o bebê está com fome, achando que ele vai precisar de uma fórmula, mas às vezes, gente, não queira virar a super mulher, a super maravilha, a mulher maravilha, porque às vezes uma mãe que está com dificuldade tamanha de amamentar, tá com os mamilos lesionados, tá com o mamilo sangrando e tudo, e às vezes ainda fica, eu não quero amamentar, eu não quero dar complemento e tudo. Então, assim, você precisa ter profissionais que possam te amparar também nesse momento, para que o seu desejo de amamentar exclusivo, de ter uma maternidade saudável, que esse desejo seja atendido, certo? Então, assim, quando o bebê nasce, o choro é inevitável. E fazer o bebê parar de chorar, praticamente assim, é impossível em alguns momentos. Então, às vezes, hoje mesmo eu gosto de contar histórias porque acho que a gente consegue transmitir melhor as coisas. Então, hoje eu fui atender uma bebê que ela tem 1 mês e 1 dia. E ela não teve um ganho de peso bom. Todas as vezes a mãe dizia, Paulina, toda vez que ela vai para o peito, ela vai já dar 2 mamadinhas, 2 sugadinhas e adormece. Só que ela chora demais.
Só que eu cheguei lá, ela estava chorando no braço da vovó, tentando acalmar, tentando. E isso, gente, se você não tiver um apoio, se você não tiver uma orientação, o bebê passa o dia chorando, o dia inteiro. Então, eu ensinei uma técnica simples para que a bebê parasse de chorar. E naquele momento ela disse assim: Ah, Pauliana, ela já está morrendo de fome. E o que foi que aconteceu? A bebê adormeceu no meu colo. Depois eu transferi para o colo do papai. Ela dormiu cerca de 40 minutos. E foi aí que eu comecei a orientar a amamentação, para depois orientar o sono. E foi interessante porque a mãe tinha cirurgia de mama, tinha feito uma mamoplastia e a gente colocou a bebê para mamar, ela aprendeu a mamar toda direitinho. E o mais interessante, gente, ela dormiu no berço. Dormiu ali no bercinho sozinha. Nós colocamos lá dentro do ninho, né? E ela ficou lá e acordadinha, tomou um banho bem gostoso e depois dormiu. Os pais filmaram porque não acreditaram. E por quê? Porque foi feito toda uma sequência de cuidados, foi feito todo um passo a passo. Quando o seu bebê está chorando demais, um bebê que acabou de nascer e já está 1 hora, 2 horas, 3 horas acordado, todo o tempo indo para o peito e voltando, indo para o peito e voltando, a melhor coisa, gente, é você parar ali e dizer assim: pera ainda, o meu bebê, ele não tem só necessidade de mamar. O meu bebê tem outras necessidades. E eu sei que uma das necessidades fundamentais, principais, é dormir. Então, você pode sim dizer assim: não, agora ele não vai mamar, agora ele vai precisar dormir. Porque quando ele dorme, quando você faz ali, não, eu vou dar um banho nele, vou fazê-lo dormir, porque quando ele dorme, ele acorda mais relaxado e ele vai mamar muito melhor. É muito melhor um bebê mamar e depois que ele tá ali super acordado, você colocá-lo para dormir do que ficar todo o tempo mamando, e você vai ver que a amamentação não flui como um bebê que faz um ciclo completo, começa a fazer os ciclos, começa a cumprir todos os passos que você decidiu fazer. Então, gestantes, futuras mamães, certo? Muitas não têm ideia do que é amamentação. Só para você ter uma ideia, eu atendo muitas médicas, muitos pediatras, muitas neonatologistas, e elas não têm ideia do que é amamentação e do que é o sono do bebê. Nós não somos obrigadas, nós profissionais da saúde, sabermos de tudo. O sono é uma especialidade muito, assim, tem muitas peculiaridades. Então, o pediatra, ele tem condição de diagnosticar, de trabalhar, de fazer toda a avaliação, diagnóstico, fazer a conduta e tudo. E o profissional do sono, um estudioso de sono, não é? Como eu me considero uma estudiosa do sono, nós temos a condição de mostrar para todas as mães, mostrar para as gestantes, mostrar para as mamães de primeira viagem que estão ali com os bebezinhos bem novinhos, ou mães que já estão com bebês há 1 ano sem conseguir dormir um dia sequer, a noite inteira. Então, você, gestante, não tenha essa surpresa, certo? É super importante que você leia, que você faça cursos, mas lembrando que o seu bebê, ele é único e as surpresas vão aparecer, e se você tiver um norte, se você tiver ali uma pessoa para te orientar, te conduzir, vai ficar muito mais tranquilo, você vai ter uma maternidade mais relaxada, uma maternidade mais prazerosa. Não que as dificuldades não vão aparecer, óbvio que vão aparecer,
mais elas vão ser mais fáceis de você conseguir conduzir todos os problemas que aparecerem. E é lógico que você não vai acertar todas as vezes, né? Porque nós também, eu errei demais, mas você vai começar a ter um norte e você vai conseguir entender com muito mais facilidade algumas coisas que são as surpresas da maternidade, certo? E como hoje eu vou falar de duas, as surpresas são o sono e a amamentação. Então, assim, gente, a amamentação, quando ela flui, certo? É muito prazeroso. Mas quando não flui, é muito difícil. E muitas mães que tentaram amamentar e não conseguiram, ou então tiveram que introduzir fórmula, não se sinta mal por isso. Não se sinta mal. Às vezes a sociedade ela faz assim, ela taxa, certo? Uma boa mãe, aquela que amamenta exclusivo. E na realidade, gente, boa mãe não é amamentar exclusivo. Eu sou consultora em amamentação. Eu prezo pela amamentação exclusiva, mas enquanto a mãe tem sanidade mental, quando ela começa a ficar sem condições de ter essa sanidade, nós não podemos continuar com a amamentação exclusiva. E aí, para que a gente coloque isso na cabeça da mãe, para que ela se sinta bem, a gente precisa amparar essa mãe. A gente precisa acolher essa mãe. Porque não é pelo leite materno, não é pela fórmula, não é por isso que você vai ser uma boa ou uma péssima mãe. É por todo o amor que você vai dar para ele. A mãe, ela dedica todo o amor, todo o trabalho. Se ela pudesse, ela passava o dia acordada, a noite acordada, dedicando ali todo o tempo para o bebê. Mas a gente tem que deixar essa maternidade leve, certo? Por isso que a gente precisa ver, não vamos taxar. Ai, não, amamento exclusivo. Vixe, você dá fórmula? Vixe, você dá mamadeira? Se você precisar dar, você dá. Se você precisar dar leite na colher, você dá. Você tem que estar segura. Você tem que ter uma pessoa ali que possa te conduzir, para que você não se sinta culpada. Porque eu atendo muitas mães que se sentem culpadas porque não conseguiram ter um parto normal, um parto vaginal, não conseguiram amamentar exclusivo, não conseguiram dar o leite materno ordenhado e começaram a dar fórmula. Então, essas mães são taxadas pela sociedade e a gente tem que ir contra essa marca, né? Que marca ali o coração da mãe. Então, a maternidade não é só isso. Então, assim, às vezes, a mamãe de primeira viagem, ela acha que o bebê pega o peito naturalmente, né? É só colocar aqui, o bebê pega, e não é. São muitos detalhes, muitos detalhes. O bebê, às vezes, fica ali procurando o peito. Pauliana, ele passa o tempo todo procurando o peito e não acha. O que é que eu posso fazer? Ele não acha. Eu acho que ele não nasceu. Ele suga bem o meu dedo, mas ele não acha o peito. E aí o que é que a gente faz? É só técnica, gente. É técnica. É ajudar o bebê a conseguir pegar o peito. E assim, às vezes são detalhes que vão te ajudar demais, certo? Então, assim, tentem não fazer as coisas sozinho e também buscar informações em informações. Você pega informação no Google, pega informação em vários endereços aqui de Instagram, de Facebook, de tudo. Só que, como eu já disse, né? Você tem que ter um norte, uma pessoa. Você tem que seguir ali uma pessoa. Você não pode pegar um personal trainer. Ai, não, vou fazer hoje com ele. Ai, me disseram que aquele ali é muito bom. Ai, não, mas agora eu vou ficar assim e tal. E você não vai conseguir fazer o que você quer, você não vai alcançar o seu objetivo se você ficar
mudando, porque um vai fazer e vai dar certo, o outro vai fazer e vai dar certo. Mas se você ficar misturando todas as informações, isso fica bem mais difícil, certo? Então, assim, eu queria saber quem foi que teve dificuldade em amamentar e quem é que tem dificuldade no sono. Eu vou ler aqui o comentário da Laura Rocha, certo? Laura Uchoa, aliás. Boa noite, Pauliana. Meu bebê vai fazer 2 meses, ele está dando um pouco de trabalho para dormir. Pronto. O trabalho para dormir, gente, às vezes a gente quer que o bebê adormeça de imediato, certo? Mas não tem como o bebê adormecer de imediato. Até porque, para que você durma, você precisa passar um tempo para relaxar. E às vezes o bebê está super estimulado, brincando, ativo. E aí, quando você percebe que ele está com sinais de sono e você vai colocá-lo para dormir, às vezes ele demora um pouco para dormir. Tem bebês que passam 10 minutos, outros 5, outros 20, outros 40. Então, isso depende muito do bebê. Até porque se você não acertar, não observar os sinais de sono do bebê, ele vai dar mais trabalho para dormir. Vamos supor que você está aqui, ó, morrendo de sono. Se eu disser assim, ô Laura, vamos lá, Laura, deite ali um pouquinho na cama. Na hora que você deita ali, você vai e tudo e já adormece com facilidade. Mas se você estiver ali com sono e eu disser ali, Laura, olha aqui, deixa eu te mostrar um negócio aqui que eu vi. Olha aqui, que legal. Aqui, olha aqui no Instagram, esse vídeo aqui. KKKKKK. Ah, que engraçado e tal. Ai, Laura, mas eu tô percebendo que você tá com sono. Então vai dormir? A Laura vai conseguir dormir de imediato? Não. Por quê? Porque você tirou ali aquela vontade iminente de dormir dela, né? Então ela vai deitar na cama e vai passar um bom tempo para conseguir dormir. E aí sim, então ela vai ter que voltar, vai ter que ficar ali pensando e tudo para poder dormir. O bebê é do mesmo jeito. Então, se você está dizendo que está dando um pouco de trabalho para dormir, pode ser, Lara, que você não esteja observando os sinais de sono do seu bebê. Ou você está colocando o bebê para dormir antes de ele apresentar os sinais de sono, ou então ele já está passando do tempo de dormir. E aí ele fica mais irritado, mais agitado, e isso pode causar o efeito vulcânico. Certo? Vamos lá. A Lara até está dizendo aqui, colocou ele no berço, poucos minutos ele acorda. Que pode ser? Pronto, se você coloca o bebê no berço, dormindo e poucos minutos ele acorda, pode ser tanta coisa, Lara. Sabe o que é? Às vezes, quando você está amamentando um bebê de 2 meses, o desejo da mãe, quando ela amamenta, principalmente quando o bebê dá um pouquinho de trabalho para dormir, o desejo dela é que o bebê saia do peito dormindo, certo? Todas as mães querem que o bebê saia do peito dormindo. E aí ela vai e coloca lá no bercinho. Só que um bebê de 2 meses, um bebê de 1 mês, um bebê de 20 dias, um bebê de 4 meses, ele não vai conseguir sair do peito dormindo. Até porque se ele tiver acabado de acordar e ele for mamar, ele não vai ter sono, porque o bebê ele tem um tempo para ficar acordado. Mas só que quando o bebê sai adormecido, você acha que ele dormiu, e quando você coloca ele lá no berço, ele vai despertar. Por quê? Porque não está no momento dele dormir. Ele mamou com os olhinhos fechados e você deixou o bebê mamar até adormecer. Mas ele não está com sono, ele só está num ambiente favorável, num ambiente gostoso, ali sugando seu peito, sentindo seu cheiro, mas ele não está com vontade de dormir. Então é isso que acontece com a maioria das mães. Acontece o quê?
de tentar colocar o bebê para dormir sem ele estar com sono, porque o bebê não é para mamar para dormir. O bebê é para mamar para se alimentar, é para mamar para sentir um aconchego. Mas o bebê ele também deve fazer outras atividades. O bebê ele deve interagir com você. E só depois é que ele vai ficar com sono para dormir. Entendeu, Lara? Gabi, nossa, minha filha tem 1 ano e 4 meses e até hoje o sono ainda me deixa exausta. E a falta dele reflete em vários outros aspectos também. Olha aí o que é que ela está dizendo, o que é que a Gabi está dizendo. Gente, hoje eu recebi 2 mensagens. Eu achei lindas as mensagens porque uma mãe disse assim: Pauliana, eu estou há 1 ano sem dormir. O meu bebê tem 1 ano e ele não dorme, ele nunca dormiu a noite inteira. E eu li essa mensagem, já está com uns 20 dias, mais ou menos, e a gente fez ali, né, o atendimento. E hoje eu recebi uma mensagem dela dizendo: Polly, hoje a minha bebê, pela primeira vez, dormiu 10 horas seguidas. Ela dormiu 7h30 da noite e acordou 5h30 da manhã. Então, foi assim, uma maravilha, porque essa mãe, ela está grávida, eu até contei isso para vocês. Ela está grávida de 2 meses e tem uma bebê de 1 ano. E ela disse: Poliana, como é que eu vou ficar amamentando a noite inteira a minha bebê, porque ela ainda mama, e vou ter um bebê? Só que, como é que eu vou passar a noite amamentando o meu bebê recém-nascido e a minha filha que não dorme? Então, hoje eu recebi essa mensagem e também recebi outra mensagem de outra mãe dizendo que o bebê dela, que é pequenininho, né, que ele acordava de hora em hora, dormiu 5 horas seguidas. Então, isso é muito bom. Então, Gabi, se a sua filha está dando trabalho, a gente tem algumas opções, certo? Porque tem que ajustar, gente. Olha, não dá para você tirar associações negativas de sono se você não organizar a parte comportamental do bebê. É no comportamento que a gente consegue fazer as mudanças de sono. Porque o bebê, ele tem tanto, o sono, ele é dividido em sono biológico, em sono neurológico e o sono comportamental. Todas essas áreas aqui, essas 3 áreas, elas são importantes para que o bebê consiga dormir. Só que o biológico é com a parte de hormônios, de liberação de hormônio, que isso é biológico, não depende da gente, depende do organismo do bebê. O sono também, além de biológico, ele é neurológico. Quer dizer, o bebê, ele tem tem ciclos de sono REM e ciclos de sono não REM, certo? Então, o ciclo de sono dele, ele passa por esses tipos de sono. E isso não depende também da gente, não depende do bebê, porque é neurológico. Mas nós podemos, o sono ele é comportamental. E no comportamento eu consigo ajustar. Só que o biológico, ele só faz 5%, ele só é responsável por 5% do sono. O neurológico, 5% também. E o comportamental, 90%, que é o que eu consigo mudar. Então, através da mudança comportamental, é que eu vou conseguir melhorar a rotina do bebê, ajustar várias coisas, ambiente, conexão, hábitos. E aí, quando eu consigo fazer isso, eu consigo ajudar o bebê a dormir bem. E dormir é uma coisa, mas dormir bem é outra coisa completamente diferente. Então, o dormir bem é que nós precisamos, tanto nós mães, nós família, né? Nós pais, como os bebês. Então, se você consegue mudar isso, fica muito mais fácil. E não é da noite para o dia, gente. Não é.
são novos hábitos que você vai criar no bebê. São sinapses, são conduções nervosas que você vai fazer com que essas conduções elas se direcionem para um hábito. E o sono é um hábito, mas nós precisamos ensinar. E às vezes eu tenho bebês que dormem a noite inteira com uma semana, outros com 2 semanas, outros com 2 meses, porque vai depender também de você, mamãe, de você fazer um passo a passo, de você, mamãe, e papai, né? Que o pai também está incluso também, né? Que é responsável pelo filho. Então, você, mamãe, você, papai, vocês que são responsáveis em fazer isso, em mudar o comportamento do sono, certo? E assim, não é o consultor de sono. Eu sou uma estudiosa de sono. Eu preparei um método, eu tenho um método de orientação. Então, através do meu método, eu tenho muitas mães, muitas, né, que estão aprendendo a, a colocar novos hábitos, hábitos saudáveis nos bebês, certo? E aqui eu tenho várias alunas que estão aqui, certo? Mães também online, que eu também faço atendimento, e também o presencial. Mas na mentoria, que é no meu curso de sono, gente, é super joia. Por quê? Porque a gente tem um grupo que tem mães que têm o mesmo problema em relação ao sono. E um ajuda a outra e a gente está ali na maior interação, certo? Então, aqui a Lene, meu bebê tem 4 meses, só amamento em um seio, preciso de ajuda. Olha aí, Lene, quando você só amamenta em um seio e o seu bebê está ganhando peso satisfatoriamente, não precisa você amamentá-lo no outro. Até porque tem muitas mães que só têm produção num peito. O outro, ele pode ter uma dificuldade de enchimento, pode ter hipogalactia, que a gente chama. Eu tenho uma mãe que, a minha paciente, a bebê dela tinha 4 meses e pesava 8 quilos. Uma bebê de 4 meses. E ela tem uma mama bem volumosa e a outra bem pequenininha, porque a bebê não conseguiu pegar o peito do lado direito. Então, ela ficou amamentando só no peito e a bebê ficou super bem, a gente não fez nada. Por quê? Porque aquela outra mama não produzia. E com 4 meses, se você só amamenta no peito, você vai fazer com que essa estimulação nesse peito seja aumentada para o seu bebê ficar bem, para o seu bebê mamar só no peito. Lembre-se que gemelares mamam exclusivo. E aí, o gemelar, ele vai mamar nos dois peitos e o outro vai mamar nos dois? Não. Na maioria das vezes, o gemelar mama em um e o outro mama no outro. Na outra mamada, um mama num e o outro mama no outro, e assim vai. E eles mamam exclusivo. Tá certo, Lene? Então, não se preocupe. Se o seu bebê tá mamando bem, ótimo, né? Laura, sim, muito. Até hoje, né? Então, se eu posso lhe dar uma sugestão. Lá na minha bio do Instagram, tem lá, você entra, pode se inscrever para ficar na fila de espera do nosso curso, da mentoria, certo? E aí eu tenho certeza que você vai ter lá uma orientação bem direcionada para ajudar seu bebê a dormir, a criar bons hábitos de sono, certo? Lene, você pode me perguntar pelo direct, tá certo? Que eu mando para você o meu portfólio, tá bom? Vamos lá. Então, gente, eu não vi aqui, eu só vi que a Anitta colocou que ela está gestante, mas quem é que está gestante aqui? Quem é? Quem é? Quem é nova aqui que está, que é novinha aqui, que está me seguindo aqui no Face, aqui no YouTube? Quem é nova? Oi, Daniela, tudo bom? Aqui no YouTube, tudo jóia? Você quer fazer alguma pergunta? Pode fazer, tá certo? Que eu posso responder, tá bom? Então, aqui, oi, Nicole, tudo bom?
Olha, hoje não é dia da gente entrar online com você, mas eu acho que amanhã é terça? Não, eu acho que é amanhã ou é quarta, não me lembro. Gente, eu tô tão assim, eu tenho que olhar aqui no meu WhatsApp. Amanhã eu devo ter consultoria gratuita de sono e aí sim você pode entrar online comigo, tá certo? Mas hoje, como eu dou aula, eu estou dando aqui, fazendo uma explanação, então a gente não tem como entrar, tá certo? A Lene aqui está dizendo: meu medo é quando os dentinhos nascerem. Pronto, eu vou dar uma dica para você em relação a isso. Quando o bebê está mamando, certo? E ele está mamando, o peito está cheio, está mamando avidamente e ele tem dentinhos. Geralmente o bebê ele tem o momento de morder o seu peito. Qual é o momento? Na hora que ele começa a fazer sucções não nutritivas. Quer dizer, se ele está mamando avidamente, você começa a perceber que ele está. A melhor coisa é você tirá-lo do peito, acorda, veja se ele quer mais e volta para o peito. Mas se você deixar o bebê até dormir, o que é que vai acontecer? Ele simplesmente pode morder o seu peito involuntariamente, certo? Às vezes o bebê também, ele morde o peito por brincadeira. Por quê? Porque às vezes ele mordeu, você deu um gritinho e ele gostou do gritinho. Só que você não dá um gritinho. Você pode até gritar pelo susto, mas você vai dizer não e tira o peito da boca dele de imediato. Ele vai começar a entender. Tá certo, Lene? Oi, Nicole. Ai, tá grávida também? Olha aí, que legal. A Tassiana Carla. Eu estou com 23 semanas e sou nova aqui. Ai, que joia. Sejam bem-vindas, gente. É um prazer, certo? Então, olha, tem muitas dicas de amamentação, como você está gestante, muitas dicas lá no meu feed, lá embaixo tem, porque depois eu só coloquei sobre sono, tem várias orientações também, mas tem muitas dicas lá embaixo, tá bom? E aí, lembrando que quando você está gestante, gente, os cursos, eles são interessantes, mas não são os cursos que vão te dar assim, eu tenho tudo que eu já aprendi tudo. Não. Você vai colocando em prática aos poucos. Mas o importante é que você tenha um norte. Sim, com 26 semanas, primeiro filho, perdida. Pois é, mas olha, a maternidade, Nicole, a maternidade, Tassiana, ela é bem desafiadora, certo? Mas a primeira coisa que você deve saber é que dá certo, certo? Vai dar certo. E assim, se você tem algumas orientações, às vezes você adquire um curso, por exemplo, o meu curso de mentoria, que tem vários cursos lá dentro, né? Tem curso de amamentação, tem curso de cuidados, curso de primeiros socorros e tudo, esse que foi liberado, né? Agora a gente fechou as inscrições porque a gente fechou o grupo e não está à venda, né? Não está aberta as inscrições. Mas quando você adquire um curso, é interessante, por quê? Porque vai te dando um norte, mas você tem que lembrar que o seu bebê, ele é diferente, ele é único, certo? E aí sim, você vai aos poucos, né? Fazendo o que você lembra e também sendo direcionada. Eu me lembro, assim, quando eu comecei a atender a amamentação, eu já ia atender mães com problemas. Por quê? Porque na época era assim, as mães elas tinham, ficavam com o peito ferido, às vezes começava o bebê começava a perder peso, aí é que chamava a consultoria. Mas depois eu comecei a fazer uma prevenção. O que é isso? Como é essa prevenção? Eu ia atender logo no pós-parto imediato e já dava orientações de amamentação e sono. Por quê? Porque no primeiro dia, gente, vamos lá, deixa eu perguntar só uma coisa, Tassiana,
Nicole, Anitta, não sei se vocês estão aí, certo? Mas qual é o momento que o seu bebê mais mexe na sua barriga? Me diga aí. Vamos lá, ver se vocês estão aqui. Qual é o momento que os seus bebês mais se mexem na barriga? Qual é o horário? Será que é de manhã? Será que é à tarde? Será que é à noite? Olha aí o que é que a Anitta está dizendo. À noite, gente. O horário que os bebês se mexem mais na barriga é à noite. E o bebê, ele adquire um hábito intraútero, que é o hábito de dormir dentro do útero, porque os bebês dormem também dentro do útero. Só que eles dormem praticamente o dia inteiro. E à noite, quando você, ó, dá vontade de fazer ultrassom à noite. É verdade, viu, Anitta? É verdade. Então, o bebê, ele dorme o dia inteiro. Por quê? Porque você está andando. Olha, Tassiana, à noite ainda sinto pouco. Acho porque tem poucas semanas. É, porque 23 semanas, né? Mais 28 semanas, o bebê já adquire o hábito de dormir, certo? Então, quando você começa a perceber que você está ali se mexendo e o bebê nem praticamente não se mexe, mas quando você para, ele se mexe. Quando você se deita, ele se mexe e se mexe muito. E quando ele acorda, ele, quando ele nasce, aliás, ele vai se mexer que horas? No horário que ele criou o hábito intraútero, certo? E qual foi o horário? À noite. Oi, Dani, tudo bom? Minha aluna. Aí, Dani, que joia. Tudo bom, não é? Obrigada, obrigada pelas suas palavras. Então, você vai perceber que o seu bebê vai ficar muito espertinho à noite. E além da esperteza dele, ele vai fazer o quê? Também expressar com a linguagem dele um som maravilhoso, que é o sonzinho do choro. Então, o bebê, ele nasce, se ele nascer de manhã cedinho, ele vai passar o dia todo dormindo. Aí, quando chega assim, 6 horas da noite, ele abre os olhos. E quando dá 9 horas da noite, ele abre os olhos de novo. Aí ele começa a querer mamar de instante em instante. Ele começa a ficar mais agitado e passa a noite chorando. Aí o que é que a mãe acha? Que ele está morrendo de fome. Só que a mãe esquece que ele mexia muito à noite e que o bebê precisa ser ajudado a voltar a dormir. E durante o dia, o bebê dorme demais. Ele fica um anjo. Poliana, esse menino passou a noite inteira se mexendo, chorando, gritando. Quando deu 6 horas da manhã, esse menino apagou e está aqui até 10, já está 10 horas da manhã e ele está dormindo. Por quê? Rotina intraútero. E como é que a gente faz para mudar isso? Não é assim. Precisa de um passo a passo para poder você já começar a entrar com a coisa certa. Porque senão fica mais difícil. Aí a gente chama da paternidade acidental, né? Que você vai tentando uma coisa, tentando outra, e o bebê acaba indo para o seu peito e dormindo. Ele acaba indo para o seu peito e mamando, e depois vai para o peito para dormir, e vai para o peito para se acalmar, e vai para o peito porque ele está querendo fazer cocô, e vai para o peito e você passa o dia assim. E à noite, ele ainda passa a noite acordado, você vai se deitar na cama, botar ele do lado e ele vai mamar, e assim vai. Os dias vão passando e a exaustão e a falta de sono vai te deixando cansado demais. E às vezes você nem curte o bebê. Então, é super importante que você aprenda, e aí nisso realmente é importante que você aprenda antes do bebê nascer sobre o sono dele. Como é que você pode ajudá-lo a melhorar o sono desde o início? Porque se você começar desde cedo, você vai ter muito mais facilidade que o bebê crie hábitos saudáveis de sono.
E aí, quando chega, ai, chegou na regressão, chegou no salto de desenvolvimento, é lógico que todo bebê, mesmo que ele esteja sendo ensinado a dormir, ele muda o comportamento, ele muda ali a, a, o sono. E aí você vai ter alguns dias de mais privação de sono. Só que depois de alguns dias também, se você mantiver a mesma coisa, a mesma conduta, ele vai melhorar e ele vai passar por esse período e você vai passar com ele de uma maneira mais leve, tá certo? Oi, Maila! Tudo bom? Minha aluna também da mentoria, parabéns pelo bebê, ó, a Maila. Maíla, eu toda vida eu digo Maila, mas é Maíla. A Maíla, ela adquiriu nossa mentoria antes do bebê nascer. E agora o bebê já está aí mais ou menos com uma semana, não é? E tá dando aí certo, tudo tranquilo, Maíla? E a Maíla não mora aqui. Também nós temos aí alunas internacionais, né, Maíla? Internacionais. E aí, Maíla, tudo bom? Oi, tudo jóia, né? Como é que tá? Tá indo bem? Tá indo tranquilo? Tem alguma dúvida? Então, gente, vocês estão entendendo que as surpresas que a maternidade nos dá, nos traz, são várias, né? O choro do bebê, a amamentação, o sono, os saltos de desenvolvimento, os picos de crescimento. Então, são muitas coisas, mas quando eu fiz a enquete, a maior coisa, o maior problema que foi 85% das mães falaram que era sono do bebê, certo? Olha aí, Maíla, tudo tranquilo por aqui, nos adaptando a cada dia. Ei, muito bem, tá dando certo as posições de amamentar, tá dando tudo tranquilo, graças a Deus, né? Então, gente, eu posso abrir agora, eu vou abrir para dúvidas, tá certo? E aí eu ainda tenho 5 minutinhos aqui para tirar alguma dúvida sua. Se você tiver aí, deixa eu ver aqui se eu tenho algumas perguntinhas. Eu tenho, vou pegar aqui. Pergunta: meu bebê de 1 mês e meio dorme mais de dia do que à noite. Como posso trocar? Bom, aí eu até respondi essa perguntinha lá nos stories, certo? Porque para que você consiga fazer isso, como trocar, não é tão simples assim, né? A mamãe tem que saber o que ela vai fazer de rotina durante o dia, o que vai fazer de rotina à noite, para que o bebê possa começar a entender o que é dia e o que é noite, porque o bebê aqui ele está no ciclo ultrarradiano. Então, ele não tem a liberação de melatonina e é através de você mostrar a claridade através de atividades que você faz com o bebê, que ele vai ter mais interação durante o dia e você diminuir essas atividades à noite, tá certo? Vamos lá, outra pergunta. Bebê de 2 meses só mama fórmula. É possível dormir várias horas por noite? Depende. Tem que ver com o pediatra, porque se o bebê não estiver tendo um ganho de peso satisfatório, o pediatra com certeza vai solicitar para que você desperte o bebê a cada 3, 4 ou 5 horas, aí vai depender dele, certo? Um bebê de 2 meses, se ele está tendo um ganho de peso satisfatório, tem bebês, eu tenho, inclusive, tenho uma paciente minha, a Marcela, a bebê dela tem 2 meses e já está dormindo. Eu até dei um carão nela agora, que ela estava dormindo 11 horas por noite, né? 11 horas direto de sono por noite. E ela só mama. Então, eu pedi para que ela não deixasse passar aí de 9 horas, de 8, 9 horas, para evitar que a amamentação, para evitar que ela diminua a produção de leite, certo?
Vamos lá ver outra perguntinha daqui da Deuse. Deuse, bebê de 4 meses, dorme 20 horas e acorda às 23. Aí depois disso acorda de hora em hora, de 1 hora e meia e às vezes de 1 em 1 hora. Bebê de 4 meses passando por regressão, certo? Tem o salto de desenvolvimento são 6 semanas em média, mas isso não isenta de você iniciar toda uma mudança comportamental no seu bebê, tá certo? Então é super importante isso, Deus, que você, mesmo um bebê de 4 meses, a gente não espera passar o salto para iniciar uma orientação de sono, certo? Desde o início, mesmo em salto, mesmo em pico, porque o bebê está sempre fazendo mudanças, e aí você vai precisar também ajudar o seu bebê a dormir melhor. Acordar de hora em hora não significa que ele vai precisar mamar de hora em hora, não é? Então você precisa aprender. Provavelmente o bebê tem associações negativas que o fazem acordar de hora em hora e fora todo o desenvolvimento de habilidades que à noite, a partir de 3 horas da manhã, ele pode acordar com mais facilidade. Então, se o bebê não sabe dormir bem, ele simplesmente vai ter múltiplos despertares. Muito obrigada pela participação de todas vocês e até amanhã ou até quarta, se Deus quiser. Beijo!